Iremos começar então a realização da ficha de trabalho número 6. A ficha de trabalho número 6 contém as funções contar-se, soma-se e média, ponto-se. Depois se houver outras situações, mas estas são as funções que iremos utilizar neste exercício. A primeira folha é criar uma nova folha com o nome estoques no livro de matéria e construir esta tabela na célula B2. Para agora não estamos a perder tempo na construção. Eu já tenho esta tabela feita e vou copiar a folha, vou copiar esta folha, mover ao copiar e vou mover para o fecheiro matéria que também está aqui aberto para o final. O nome da folha vai se chamar Stock. E posso fechar o outro fecheiro que tinha aberto para ir buscar esta tabela que eu já tinha realizado. Pronto, então o ponto 1 é fazer isto, fazer a tabela, estas três tabelas. Vamos para o ponto 2 e eu tenho aqui as três tabelas, a outra está nesta parte inferior, exato. Pronto. Vamos para o ponto 2, que é calcular a quantidade de objetos em estoque. Ou seja, eu quero calcular, e isto já agora é o resumo da tabela, é o material escolar que eu tenho na minha escola, tenho aqui a referência do material e tenho o preço de cada unidade, as secretárias, os quadros, as cadeiras, tenho aqui o preço unitário de cada unidade que tenho em estoque. E o meu objetivo do ponto 2 é calcular quantas cadeiras é que eu tenho, quantas secretárias é que eu tenho, armários e quadros. O meu objetivo é fazer isso. Para isso vamos utilizar a função contar.se. Vamos aqui ao f de x, já sabem que se sabem a categoria podem ir buscar, se não sabem, neste caso o contar.se, como já tínhamos visto no outro exercício, será então na estatística. Se encontrar um contar.se, tenho contar.se, já sabem que tem dois pontos, o intervalo e o critério. E o intervalo é o quê? O intervalo é onde ele vai contar. E eu vou dizer que o intervalo então será o intervalo onde estão os objetos todos. E o critério? O critério é aquilo que ele quer contar. Neste caso, eu estou na linha da cadeira, eu vou dizer que quero contar as cadeiras. E vocês dizem, então, mas eu depois quero arrastar a fórmula. Então, antes de arrastar, tenho que pensar. O que é que tenho que fixar? Quando eu for contar as secretárias, que é a seguinte, o que é que eu tenho que fixar? Tenho que fixar o intervalo. O critério não é preciso porque eu depois quero o B31. Então, neste caso, seleciono o intervalo e já sabem, para fixar uma célula, então é FN F4 e fixou o intervalo. O B31 não é para fixar, porque depois, o B30, desculpem, porque depois eu quero passar para o B31. Pronto, vou fazer OK e já vai contar que são 5 cadeiras. Quando eu arrastar esta fórmula, irá dar para todos os outros e se vamos ver, realmente há 6 secretários, 6 armários e 4 quadros. Pronto, então o ponto 2 está. Vamos ao ponto 3, calcular o total em estoque também de cada material. Então, eu quero calcular quanto é que tenho em dinheiro investido de cada material. Então, a função, se eu quero somar todos os materiais que sejam cadeiras, eu tenho que somar ponto .se. Vou buscar aqui a função, soma ponto .se, que também está na estatística. E o soma ponto .se está por ordem alfabética, já penso que já passei. Se calhar está na matemática, nunca sei a categoria. Se não pomos em todas e vemos, não tenho que... Matemática, soma.se, é capaz de estar. Esta deve estar na matemática. Soma.se, está. Matemática e trigonometria, a categoria, e soma.se. Ok. Agora, em vez de ter dois parâmetros para preencher, tem 3 parâmetros. Então, vamos perceber quais são estes parâmetros. O primeiro é o intervalo. É um intervalo
porque eu tenho dois intervalos, é um intervalo onde ele vai procurar o intervalo daquilo que ele quer somar. Então, o intervalo onde ele vai procurar é na mesma o intervalo do material, ou seja, desde o C8 até ao C27. O intervalo da soma é o que eu quero somar, que são os valores desde o C8 ao C27. E o critério é cadeira, ou seja, é este que está aqui, que é para depois, quando arrastar, vá buscar os outros materiais. Claro que eu vou ter que pensar o que é que eu tenho que fixar. Sempre que são intervalos temos que fixar, porque ao arrastar os intervalos continuam a ser iguais. Quando eu for procurar para a secretária, o intervalo e o intervalo de soma continuam iguais. Por isso, este intervalo faço Fn, F4, a fixar, e no de soma a mesma coisa, Fn, F4, e ponho o cifrão. O critério não, porque agora é cadeiras, mas depois quero que seja secretária. Então, quando eu fizer OK, já me vai, se não tiverem euros, colocam em euros também, vão à base e colocam aqui na contabilidade, ou vão aqui e colocam em moeda, como quiserem. Já sabem fazer estas formatações e agora arrastamos e vão ver que ele vai buscar os valores consoante os valores que procurou. Se é cadeira, vai somando, depois aqui se é secretária, vai somando, e somarem os valores todos da cadeira, das secretárias e dos armários e dos quadros, funciona bem. Vamos para o próximo ponto, que é o 4. Indica a percentagem de desgaste, sabendo que se o total do estoque, ou seja, se o preço que está aqui no estoque, o total de estoque, que é este aqui, for inferior a 500 euros, eu tenho uma percentagem de desgaste de 5%. Se ficar entre 500 e 1000, tenho uma percentagem de 10%. Se for mais do que 1000, tenho 16%. Por isso, eu quero que ele analise o total do estoque e, consoante o valor que está lá, ele vai dizer se é 5, 10 ou 16%, consoante o valor que esteja compreendido estes valores. Então, como é que eu vou fazer? Ora bem, tal como tinha o soma.se e o contar.se, será que também não tenho um se.s? Tenho. Então, posiciono na célula E30, vou ao F de X e vou procurar, penso que está na lógica, o se.s. Se.s, aqui está. Se.s. E o que é o se.s? Ele vai analisar determinados valores consoante aquilo que eu tenho. Então, o que é que eu vou verificar? Eu vou verificar o primeiro teste lógico. E já agora, qual é a diferença entre o se.s e só o se? Enquanto o se só tem um critério, o se.s tem os critérios que eu quiser, os testes lógicos que eu quiser. O se só tem um teste lógico, o se.s tem vários testes lógicos. E vamos começar pelo primeiro. E se repararem aqui por esta tabela, tenho 3 testes lógicos. Vamos começar pelo primeiro. Se o total de estoque for inferior a 500, tem 5%. Então, se o D30 for inferior a 500, tenho 5%. Então, ponho aqui 5%. No teste lógico 2, tenho que verificar, como diz a tabela, se está entre 500 e 1000. Se estiver entre 500 e 1000, tem que ter 10%. Mas eu quero um intervalo. Como é que eu coloco aqui um intervalo? Então, é assim. Ou vão buscar outra função, porque eu não queria complicar. Por isso, eu vou escrever mesmo I, abrir parênteses, e vou colocar aqui este, maior ou igual que 500, exatamente, vou só confirmar, maior ou igual que 500, ponto e vírgula, não esqueçam de abrir parênteses aqui do I, ponto e vírgula, e vou fazer o mesmo, D30 menor do que 1000, e fechar o parêntese. Se isto acontecer, tenho desgaste 10%. O último teste lógico, não preciso do I, então
vou simplesmente verificar se o D30 é maior ou igual, sim, maior ou igual, desculpem, estava a fazer maior ou igual do que 1000. E se repararem, ele tem aqui para baixo mais critérios, vêm os testes lógicos todos, e podia continuar a colocar testes lógicos. E este tem 20%, não, tem 16% de desgaste. 16% de desgaste. Ok. Fazer ok. Se isto não tiver em percentagem, posicionam aqui e colocam aqui em cima em percentagem. E agora arrastem, vão ver que ele vai buscar os valores consoante o total de estoque. Este tem 16%, porque é mais do que 1000. Este 10%, que é entre 500 e 1000. E este é 5%, porque é menos do que 1000. Vamos para o ponto 5, que é calcular o valor de desgaste consoante a percentagem de desgaste calculada. Ou seja, eu vou ter que fazer este vezes este. Ok, podem fazer de duas maneiras. Para mim é igual. Igual a este, e o operador da multiplicação já sabem que é este vezes este, e assumem o valor. Ou então, utilizam uma função. Qual é a função da multiplicação? Vamos utilizar uma função que é a função produto. Podem escrever aqui, em princípio deve estar na matemática, mas eu vou pôr aqui todas. Produto. Aqui está ele. Produto, só tenho que dizer qual é o primeiro número, que é este, qual é o segundo número, que é este, que é o E30. Não é preciso fixar nada, porque depois já é o D31 e é 31, não precisamos fixar, ok? E dá o valor. Se não tiverem euros, põe aqui em cima em euros e arrasta. Isto é a função, então, para multiplicar. Agora, quero calcular a média de preços por objeto quando o preço unitário é superior a 150 euros. Eu quero calcular a média dos preços. Mas só quero a média dos preços se for superior a 150 euros. Por isso, vou fazer a média dos preços quando o preço unitário é superior a 150 euros. Então, vou fazer aqui. Tal como existia para o soma.se, contar.se e o se.s, também existe o média.s. Então, vamos buscar o média.s. Aqui está ele. Tenho 3 parâmetros para fazer. Neste caso, o intervalo. O intervalo é, já sabem que é aquele de onde ele vai procurar o critério, certo? Então, vamos colocar o intervalo que é é onde tem os valores. Porque o critério, eu quero só fazer a média daqueles que são superiores a 150 euros. Só que agora tenho aqui um problema. Pois, porque eu não tenho só um critério. Eu quero calcular, fazer a média das cadeiras, do preço das cadeiras, mas só se os preços forem superiores a 150 euros. Desculpem, não pode ser o média.se. Tem que ser o média.se.s, porque eu tenho mais do que um critério. Peço desculpa, vou aqui anular, vou aqui ao f de x, isto é o que faz estar a gravar. Média.se.s. Pronto. Porque eu tenho mais do que um critério, tenho 2 critérios, percebem que tenho 2 critérios. Eu quero fazer a média das cadeiras, mas só se os valores forem superiores a 150 euros. Por isso eu tenho critérios, é cadeiras e superiores a 150 euros. Pronto. Agora a função está certa, média.se.s. Então, o intervalo a fazer a média do primeiro critério é os produtos, que é o intervalo a fazer a média. Estou aqui a fazer qualquer coisa mal. Intervalo do critério. Não, aqui é ao contrário. Aqui, o intervalo a fazer a média é o preço unitário. O intervalo de onde está o critério é isto que está aqui. E o critério, não vou escrever que é cadeiras, que é para depois dar para outras situações, é este que está aqui. Isto é o primeiro critério. Então
O intervalo a fazer a média é onde está, porque eu quero a média dos valores das cadeiras. Então, o intervalo a fazer a média é do D7 ao D27. O intervalo do critério 1 é onde está o critério. Se eu quero fazer a média das cadeiras, então tem que ser onde está o B30, que é do C7 ao C27. Ok, agora está certo. Segundo critério, eu só quero fazer a média se os valores dos produtos forem superior a 150. Então, o segundo intervalo para fazer a média continua a ser estes que estão aqui. O critério 2 é superior a 150. E depois já tenho aqui outra vez o critério 3 e punha aqui os critérios todos que eu quisesse. Pronto, assim já está correto. Vejam? Então, que são estes parâmetros todos. E agora temos que pensar, eu vou ter que arrastar isto, por isso tenho que fixar tudo o que é intervalos, não os critérios. Então, este intervalo seleciono e fixo, por isso Fn, F4. Este intervalo do critério 1 também fixo, Fn, F4. E este também fixo, Fn, F4. Fazer OK. E agora vai-me aqui dar, e isto não é nenhum erro. O que é que está a acontecer aqui? Isto não, você tem que deu erro. Não. O problema é que se vocês olharem para as cadeiras, eu tenho aqui uma cadeira. É superior a 150 euros? Não. É superior a 150 euros? Não. E se continuar a visualizar, nada disto, nenhuma cadeira é superior a 150 euros. Por isso dá aquele erro. Mas se eu arrastar, dá-me os valores então com a média dos preços superiores a 150 euros, porque os restantes produtos já têm preços superiores a 150 euros. Agora, eu não quero que me apareça aqui este if, quero que me apareça vazio. Então, vou colocar aqui, atrás da média, uma função, que é para não aparecer ali aquilo. Então, o que é que eu vou fazer? É o se erro. Se erro. Se erro, faz aspa, ponto e vírgula, e fecha o se erro no final. Por isso, se houver erro, não coloca nada, que é o que eu quero aqui. Por isso, coloquei se erro, há parênteses, coloco aspa, depois ponto e vírgula e aquilo que já estava. E no final, fecho o parênteses do se erro. Se eu fizer enter, vão ver que já não aparece nada. Mas se eu colocar, eu vou arrastar agora isto e vai dar os mesmos valores, vou só pôr em moeda. Em moeda. Agora porque é que ele desapareceu? Se erro, faz as aspas, não faz aquilo. Porque é que ele agora desapareceu os outros? Não deveria desaparecer. Será que eu pus isto ao contrário? Se erro, aspa, se não, faz aquilo. Então, mas se os outros não têm nada, eu vou só aqui confirmar, peço desculpa, porque não estou a ver mesmo porque é que ele está aqui a dar o erro. Não é dar erro, não faz. Deixa-me só ver aqui, que eu já tenho aqui um feito, só para eu tentar perceber porque é que, se calhar estou a fazer ao contrário. É ao contrário, exato. É. Então, desculpem, aqui é se erro, é para o fim, se erro, faz aquilo que já tinha. Se não, ponto e vírgula, aspa, tem que ficar no final. Eu achava que era no início. Se erro, há parênteses, faz isto. Se não, este fecha aqui, aquele fecha ali, este inicia aqui. Deixa-me só voltar outra vez ali àquele.
Devia estar a dar... Vou só aqui assumir. Eu vou tirar aqui este só para ver porque é que ele não está... ok, sim, já percebi. Aqui o parênteses não fecha aqui, então é assim, retiramos daqui do início, colocamos depois de o fechar o primeiro se, ponto e vírgula, aspa, aspa, pronto, fecha, aqui agora já dá certo. Agora arraste e sim, agora já vai fazer para os outros, eu estava a fazer ao contrário. Então, se houver erro, vai fazer o aspa, aspa, ou seja, nada. Se não houver erro, faz o que já fazia, que é então estes valores. Vamos passar para o próximo ponto, que já fizemos o 6, vamos para o 7. Coloca a data atual na célula contendo a data do sistema. Ou seja, se repararem, nesta parte superior tem aqui a data para colocar e aqui o mês. Vamos preencher esta parte. Agora é assim, vocês há bocadinho no cabeçalho, no rodapé, tivemos, não foi nesta ficha, foi numa anterior, tivemos a colocar a data. Mas aqui não, eu indiquei lá que havia uma data que se podia colocar, mas aqui não existe nenhum sítio para colocar a data, tem que ser através de uma função. Então posiciono-me aqui, vou ao f de x e coloco aqui data. Não, desculpem, vou aqui à função, já estou a ficar cansada, data e hora. E agora tenho aqui duas situações, é o agora, fui à categoria da data e hora. O agora e o hoje. Qual é a diferença? É que um aparece a data e a hora e o outro só aparece a data. Então vou escolher o agora e vou fazer ok. E se repararem, este aqui não é preciso parâmetro nenhum, é só fazer ok. O agora coloca a data e a hora. Se eu for lá e escolher o hoje, a categoria data e hora, escolher o hoje e fizer ok, só aparece aqui, até aparece também a hora, mas aparece 00. Se eu for aqui ao formato personalizado e disser que quer só a data abreviada, retira a hora. Pronto. Aqui, então, já coloquei a data, que era o meu objetivo, era colocar a data na célula, contendo a data do sistema e ele atualiza amanhã, quando abrir, já irá ter a data do outro dia. Aqui quero o mês, então posso fazer o mesmo. Vou buscar a função agora ou hoje, como quiserem, pode ser o hoje, ok? Pronto, ele põe só a data, que era o que eu estava a dizer, a diferença entre o hoje e o agora, coloca a data, mas eu só quero aqui o mês, ou seja, só quero aqui escrever abril, neste caso estamos no mês de abril, quero só colocar aqui abril. Como é que eu poderei fazer isto? Vou aqui, mais formatos numéricos, e vou fazer o seguinte, vou à categoria da data e vou buscar um que seja mais parecido. Nós já dámos a fazer isso. Olha, por exemplo, este aqui, março 12, e depois só temos que tirar um ano. Então, escolho este, depois seleciono o personalizado e lembram-se que o MM, o DD era para o dia, o MM era para o mês e o AHA era para o ano. Por isso, se eu não quero o ano, apago simplesmente o ano. E pronto, quando eu fizer ok, fica só o mês que eu pretendo. Agora, eu podia fazer outra situação qualquer. Pronto, então, significa que o ponto 7 também está feito. Vamos passar para o outro ponto, que é colocar, falta só o 8 e o 9, colocar um comentário para cada tópico na terceira tabela, onde efetua os cálculos com as fórmulas inseridas. Ou seja, o que é um comentário? Eu quero aqui na quantidade que tenha esta fórmula que eu coloquei aqui na célula C30. Então, posiciona-se a C30 e copiam esta fórmula com vocês. Depois façam escape, que é para não estragar a fórmula, que é para sair da fórmula sem estragar. Já copiaram a fórmula, vamos posicionar aqui da quantidade. Isso às vezes dá jeito para tirar apontamentos. Os comentários normalmente são apontamentos. Posicionam-se na quantidade e vamos ao separador rever. E tenho aqui, então, novo comentário.
Eu não sei se têm comentários sem notas. Eu penso que alguns computadores aparecem notas. Se por acaso não ficar este formato, experimentem as notas, porque é a mesma coisa. No meu está comentário, mas em alguns computadores aparece aqui nova nota. E fica com este formato e não com aquele que vocês colocam como comentário. Então clicam aqui no novo comentário e aparece isto assim. Se não aparecer assim, experimentem as notas, porque em algumas versões aparece como notas. E colam aqui, então, a fórmula que vocês copiaram de baixo. Podem redimensionar esta caixa, pôr um bocadinho maior, para não ficar ali cortado. Pronto, e tem aqui a forma. Olha agora, se eu clicar fora, desaparece o comentário, mas fica um pontinho vermelho aqui. Quando passo lá em cima ao rato, mostra-me a forma. Quando eu saio de lá, não mostra. Por isso, às vezes, isto é para apontamentos. Eu agora estou a colocar a forma, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem de acordo com aquilo que pretendem fazer. Pronto, então está aqui um comentário e agora poderiam fazer para os outros. Por exemplo, neste aqui, posicionam aqui, copiam a fórmula que vocês fizeram. Façam um ESC para sair da forma sem estragar, posicionam aqui, novo comentário, apagam o vosso nome, podem redimensionar aqui a caixa e clicam fora. Fazem o mesmo para este, selecionam isto, passam ESC, posicionam aqui, novo comentário. Redimensionam o tamanho aqui da tabela, clicam fora. Podemos fazer o mesmo do valor do desgaste, ESC para sair da fórmula, novo comentário, tá? E por último este aqui, pronto, ok, aumentar aqui o tamanho, e tinha aqui então as minhas fórmulas todas e quando passo por cima aparece. Uma coisa que podem fazer aqui na parte dos comentários é mostrar os comentários todos. Aqui no mostrar comentários, se clicarem, têm aqui a possibilidade de estarem todos ativos, mesmo que cliquem fora, depois podem puxar as caixas de forma a que não fique tudo sobreposto. Este aqui, por exemplo, está grande, posso agora diminuir e posso movimentar. E posso movimentar. Pronto, e ficam aqui os comentários. A qualquer momento posso esconder os comentários ou mostrar os comentários consoante aquilo que vocês pretendam. Se quiserem eliminar, também podem posicionar. Imagina que fizeram uma fórmula sem querer, ou puseram um comentário numa célula sem querer, posicionam-se e têm aqui eliminar comentário, ou o botão direito do rato também tem eliminar comentário, como quiserem colocar. Então, os comentários estão aqui todos visíveis, podem ficar ou não, vocês bem entenderem. Agora, eu quero criar um gráfico para a quantidade de material e outro para o total de estoque. Então, para fazer um gráfico e para terminarmos esta ficha, vamos fazer um gráfico aqui para a quantidade e outro para o total de estoque. O gráfico, a primeira coisa que vocês têm que pensar o que têm que levar para um gráfico. É o ponto principal. Por isso, se eu quero fazer um gráfico, preciso aqui dos materiais, para saber quantas, se aparece lá 5, 6, tem que saber de quê. 5, 6, 6, 4, de quê? De cadeiras, de secretárias. Por isso, vão selecionar esta área, que são as duas colunas, com a quantidade de materiais, e vão aqui ao inserir. Aqui no inserir, tem aqui os vários tipos de gráficos. Tem aqui os gráficos mais antigos, que é de colunas 2D, 3D de barra. Tem também os gráficos de linhas 2D e 3D. Este de áreas, que agora são muito utilizados. Têm também estes antigos, que é os circulares 2D e 3D. Tem estes que são de vários níveis, o tree map. Tem este aqui também, que é o histograma, e estes caixas. Depois tem este aqui de dispersão e este de bolhas, que agora são muito utilizados.
Tem aqui este em funil, em cascata, estes dos radares, de superfícies, tem aqui muitos tipos de gráficos que vocês podem utilizar. Vamos agora fazer aquele mais básico possível, que é este aqui de colunas 3D, vamos escolher este aqui. Se vocês repararem, vou escolher este, vou retirar ali os comentários porque estão ali a incomodar um bocado. Vou puxar o gráfico para o sítio, para puxar o movimento ao gráfico tem que ser nesta linha de fora, tem que aparecer estas 4 setas. E neste gráfico vamos colocar um título para o gráfico e temos que, se repararem, ele fez logo o gráfico com aqui os nomes dos objetos e aqui mais alto ou mais baixo consoante o valor da quantidade. Vamos dar aqui um título para o gráfico, que é o fundamental, que se faz, vamos colocar aqui quantidade dada de produtos. Pronto. Depois vamos colocar aqui por cima destas barras os valores, porque é assim, eu sei que está mais ou menos no 5, 6, mas não sei bem qual é o valor, quando só passo lá em cima é que eu consigo visualizar o valor, e normalmente os gráficos têm sempre em cima de cada barra para ficar completo. Então seleciono as barras e vou ao separador, não sei se repararam, quando estão em cima do gráfico tem estes dois separadores, que é a estrutura do gráfico e o formatar. Na estrutura do gráfico podem alterar a configuração aqui do tipo de gráfico, do estilo do gráfico, mas também têm aqui na estrutura do gráfico adicionar elemento. E um deles é as etiquetas de dados. Não escolham um balão, vão a mais opções e vejam, podem retirar as linhas das cotas e deixam só o valor e fechar aqui. Vão ver que vai ficar logo o valor de cada barra. Outra coisa que devem colocar é aqui, eu por acaso sei que isto são os produtos que existem, mas imaginem que estava aqui nomes nos eixos, valores estranhos, convém fazer a etiqueta dos eixos. Então, vamos aqui ao adicionar elemento gráfico e vamos colocar os títulos dos eixos. Os títulos dos eixos vou colocar primeiro na horizontal, depois na vertical. Da horizontal vou colocar produtos, em estoque pode ser, produtos em estoque. E depois dos eixos da vertical, vou aqui adicionar títulos dos eixos da vertical e vou colocar valores em euros. Não, aqui não é valores em euros, desculpem, aqui é quantidade. Ok. Outra coisa que devo ter é as cores. Eu não gosto assim de gráficos todos homogéneos. Então vou colocar cada barra numa cor. Como é que eu coloco? Clico em cima de uma barra e, se repararem, todas ficam selecionadas. Eu agora vou ter que só voltar a clicar numa para ficar só os pontinhos à volta de uma. Tanto só à volta de uma pode-se ir aqui ao formatar e tem aqui o preenchimento, que pode ser de uma cor, pode ser em gradações de cores, podíamos aplicar, ou texturas, podemos colocar em texturas, mas normalmente quando são as barras, colocamos uma de cada cor. Selecionamos a próxima e colocamos outra, selecionamos a próxima e colocamos outra, e selecionamos a próxima e colocamos outra. Pronto, e já tenho uma barra. O fundo também não deverá ser branco, então posiciono-me aqui no fundo e vou na mesma, tem que estar na parte do fundo, agora já não pode ser das barras. Vão ao preenchimento e também podem colocar fundos homogéneos. Imagina, escolher esta cor e depois ainda posso ir às gradações de cores. Posso também colocar aqui imagens, imagina da vossa escola, colocar o logótipo da escola ou a parte da frente da escola, ou texturas. Imaginam que querem esta textura e colocam as texturas. E o gráfico da quantidade está concluído. Vamos fazer outro circular para o total de estoques e vamos fazer a mesma coisa. Vamos selecionar aqui as cadeiras, Ctrl, porque são alternadamente, e vou selecionar então aqui o total de estoques. As etiquetas não é preciso selecionar, é só mesmo os valores e a partir da cadeira, ou seja, do intervalo B30 ao B33 e do D30 ao D33. E agora eu vou inserir então o gráfico circular 3D. Pronto. Circular 3D.
colocar, e se repararem, vejam que ele já buscar o material por cada cor. O título do gráfico, vamos dizer então que aqui vai ser total de estoque. Total de estoque. Vamos colocar o valor de cada fatia, como já existe também aqui gráficos que já têm percentagem, podem aproveitar estes modelos feitos, mas se não aproveitarem, vão aqui ao adicionar, etiquetas de dados e podem colocar então, por exemplo, ao centro, e ele já vai buscar o valor de cada fatia. Este não tem eixos X e de Y, por isso não precisam de pôr, como fizemos aqui, os títulos dos eixos do X. Vamos é colocar um fundo ao gráfico, ou seja, vamos ao formatar e vamos colocar uma cor de preenchimento ou um fundo de preenchimento, ou o que vocês quiserem. E pronto, e ficou o gráfico feito e a ficha de trabalho concluída.